Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Estou passando aqui para deixar um devocional da parte do Senhor, a qual faz alguns dias que o Senhor tem me inquietado a conversar com vocês a respeito de como eu e você estamos levando as boas novas ou o evangelho da salvação para as pessoas. A palavra que Deus confiou no meu coração se encontra no livro de Lucas, São Lucas, capítulo de número 24, no versículo de número 46 a seguir, que diz: E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E lendo esta palavra, a pergunta é: quais coisas? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, uma coisa que eu quero enfatizar nesta mensagem é que o Evangelho não mudou. A palavra imutável, ela continua sendo a mesma, ela não muda por mim ou por sua causa. Mas o engraçado é que os dias estão se passando, os anos estão se passando, o tempo está se passando e muitas pessoas, infelizmente, estão tentando acrescentar ou colocar alegorias para enfeitar a palavra, sendo que a palavra do Senhor é genuína, é pura, é simples. E por que eu digo isso? Por muitos lugares, infelizmente, a palavra do Senhor não está sendo pregada como tem que ser pregada. E de que maneira, pastor? Simplesmente a palavra que foi pregada lá no deserto com João Batista: arrependei-vos. E a palavra que o Senhor Jesus Cristo continuou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando nós pregoamos sobre arrependimento, é notório ter um confronto em minha vida e na sua vida. Se a palavra do Senhor que está sendo pregada dentro da minha e da sua igreja não tiver um efeito de confronto sobre minha vida e a sua vida, aonde nós saímos dentro das igrejas com aquela mentalidade que eu estou bem, quero dizer para você, não é a palavra da salvação. É palavra para amassagear o meu e o seu ego, o meu e o seu coração. Mas uma coisa importante de tudo isso é que existem inúmeras maneiras de eu e você pregoar a palavra para as pessoas. E uma das maneiras que muitas pessoas passam desapercebido é o meu e o teu testemunho de vida. É por isso que no versículo 48 o Senhor diz: e destas coisas sois vós testemunhas. E que coisas são essas? Uma das coisas é a minha e a sua vida. E aonde as pessoas possam ver nós passando, ou o ambiente que nós estamos, sendo no trabalho, dentro ou fora das igrejas, ou na sociedade, as pessoas podem notar que existe Jesus Cristo em nossas vidas. Só que muitas pessoas preferem ter uma boa oratória, ter uma boa teologia, não sou nada contra isso, ter uma boa aparência, mas não vive muitas das vezes o que prega. E o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias para viver o que nós pregamos através de nossas vidas, através do meu e do seu caráter, da nossa integridade com Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele faz a sua jornada, a sua missão na terra, nos ensinando e deixando discípulos a tal ponto que eles trazem para nós o evangelho das boas novas, aonde eu e você temos sim a palavra do Senhor como referência. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela é para mim uma carta de amor, aonde o Senhor escreveu, e esta carta de amor que o Senhor escreveu para mim e para você, muitas das vezes quando nós abrimos a palavra do Senhor, ela vai nos confrontando
e nos ensinando que nós necessitamos mudar todos os dias. Todos os dias. Pois o efeito da palavra é transformação, é uma metanoia, é uma mudança de mente. É nós não sermos a velha criatura e ser nova criatura em quem? Em Cristo Jesus. É por isso que o Senhor ele faz e chama uma grande comissão. Para você entender, o Senhor não chama poucas pessoas. O Senhor começa com poucas pessoas. Mas o objetivo do Senhor é uma grande comissão. E você tem que estar nessa comissão. Você tem que fazer o ID do Senhor, independente de como deve fazer. Mas a certeza é que quem tem que dar a direção é o Espírito Santo. Muitas pessoas, infelizmente, no mundo religioso acham que o ID somente pastores ou líderes ou obreiros têm que fazer. Mas se você ver e ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, você vão notar que antes de serem apóstolos, o Senhor faz a convocação do ID para os seus discípulos. Então você que está me ouvindo, você que está me vendo, você tem que estar neste papel de discípulo do Senhor, fazer a vontade do Pai. Não precisando muitas das vezes de um direcionamento de um pastor, de um obreiro, mas sim tendo a direção do Espírito Santo. Não estou dizendo que você não deve estar sobre a responsabilidade na sua igreja de uma liderança, não. Estou dizendo que você tem que fazer muitas das vezes quando o seu pastor não te enviar para fazer tal tarefa, você tem que deixar o Espírito Santo de Deus te direcionar. E é tão simples e tão fácil fazer, mas requer o que, pastor? Requer o nosso tempo. E aí é um grande problema nesses últimos dias na face da terra. É muitos ter este tempo, não simplesmente para a obra, não simplesmente para a igreja a qual você e eu estamos, mas para o Senhor, o dono das igrejas. Eu e você ter essa disposição. Muitas das vezes é uma chuva que não deixa, muitas das vezes é um frio que não deixa, mas lembrando, isso sempre teve e sempre existiu, desde quando existiu a humanidade. Isso não deve ser empecilho para mim e para você. O que nós temos que fazer é ter um bom relacionamento com Jesus Cristo e ter o quê? Uma vontade, uma disposição, aonde a vontade de Deus Pai tem que prevalecer sobre nossas vontades. E por que eu digo isso? Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, quando nós entendemos que o Evangelho não mudou, não foi trocado, não foi acrescentado, nós estamos indo na direção a qual o Senhor está nos ordenando, a qual Ele nos confiou, a tal ponto que a Bíblia diz que os anjos queriam fazer o que eu e você temos que fazer, que é pregar as boas novas, pregar o Evangelho do arrependimento da salvação. Mas o Senhor escolheu eu, o Senhor escolheu você, cheios de problemas, cheios de defeitos, cheios de falhas. Lá do céu, o Senhor te chamou-te pelo teu nome, disse: tu és meu, vou te separar e vou te enviar para você fazer a diferença no mundo diferente. Portanto, por mais que eu e você teremos justificativas e teremos desculpa para a nossa liderança, para pessoas a qual nós conhecemos, sobre fazer a vontade de Deus, eu quero que você entenda, naquele grande dia, todas as nossas desculpas e justificativas cairão por terra, porque nenhuma delas o Senhor Jesus não vai aceitar. Então, igreja, eu peço que você, antes de você levar uma palavra, antes de você louvar, antes de você orar, seja isso que você e eu temos que ser. Ser verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. Não deixe o medo, a tristeza, não deixe o orgulho, a vaidade, não deixe o dinheiro, não deixe nada roubar do seu coração a presença do Espírito Santo. É por isso que o Senhor nos ensina que nós temos que ser testemunha destas coisas, porque nós somos verdadeiras testemunhas quando nós se arrependemos e aceitamos Jesus Cristo,
nós estamos dizendo para a sociedade, estamos dizendo para o inferno, estamos dizendo para os céus que a partir deste momento nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Andamos pela direção daquele que está dentro de nós, o Emanuel, Deus conosco, nos direcionando, nos edificando, nos levantando. Não existe desculpa para não fazer a vontade do Pai. Existe sim, infelizmente, a má vontade, infelizmente o comodismo, mas tudo isso eu e você temos que superar e vencer. Exemplo é isso, para finalizar esta mensagem, eu e você trabalhamos numa empresa e recebemos o nosso salário no final do mês e nós todos os dias durante a semana nós temos essa dedicação de se levantar cedo para trabalhar. E por que na obra do Senhor é diferente? Sendo que se eu estou trabalhando, sendo que se eu estou com saúde, tudo isso é porque o Senhor nos deu. A porta de emprego foi o Senhor que nos deu. A família foi o Senhor que nos deu. E por que nós não vamos fazer a vontade do Pai? E quando nós fizemos a vontade do Senhor, por mais que muito reclamam e diz, pastor, mas quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais eu estou passando dificuldades. Aí a palavra diz que tudo isso nunca será por causa de você, nem de mim, mas por causa do nome de Jesus que está sobre nós, em nossas vidas. Lembra aquela passagem que o Senhor Jesus avisa Ananias que estaria enviando Paulo? E Ananias, ele meio que retruca, questiona, mas nem parece que o Senhor sabe que ele é uma pessoa que persegue aqueles que invocam o seu nome. E olha que Jesus responde, Ananias, esse para mim é um vaso escolhido, e convém ele passar aflições ou padecer pelo meu nome. Então, como diz Tiago em sua carta, alegrei-vos quando passar por dificuldades ou perseguições ou tentações, porque é nessas dificuldades, nessas provações que as pessoas que estão ao seu redor verão a glória de Deus se manifestar na sua vida, na sua casa e no seu ministério. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe este findar de domingo que está se passando, que o Senhor Jesus abençoe esse início de semana que está chegando e lembre-se, nunca será o ambiente que deve moldar você, mas você e eu, cheio da presença do Espírito Santo, podemos transformar e avivar os ambientes por onde nós passamos. Um grande abraço desse seu amigo pastor José Biratã, e Deus abençoe você. Até o próximo devocional, em nome dele, Jesus Cristo. Amém.